Olá, boa noite, tudo bem? Esse é o programa Ernesto Responde e eu sou o Anderson. Muito obrigado pela sua audiência. O programa Ernesto Responde vai ao ar toda quinta-feira às 19 horas. Para você ter acesso a tudo que já foi apresentado no programa, acesse aqui uma de nossas playlists que você vai conhecer todos os temas, todos os entrevistados. O programa também é transmitido no formato podcast, aquele que você apenas escuta. Digita lá no seu agregador de podcast preferido o nome Ernesto Abercor que você vai encontrar fácil. É uma outra maneira de você também acompanhar o programa. Lembrando que o programa Ernesto Responde é produzido na ERP Flex. A ERP Flex fica em São Paulo, na Avenida Brasleme. Se você precisa de um software de ERP, se a sua empresa precisa de um software de ERP, conheça a ERP Flex. Acesse aqui erpflex.com.br e entre em contato com um dos especialistas em gestão empresarial e ERP. No programa de hoje, uma entrevista exclusiva com César Eduardo Silva. Ele é formado em Engenharia Química com MBA em Gestão Empresarial e é sócio fundador da Learn Limitada. É especialista em inovação de processos e produtos e já orientou e executou mais de 2.500 projetos de otimização em empresas como WEG, Electrolux, Grendene, entre outras. O tema da entrevista será a Indústria 4.0 e os processos de gestão empresarial. Automação excessiva pode ser um tiro no pé. Acompanhe agora. Pessoal, hoje eu estou aqui com o César Eduardo da Silva, uma pessoa jovem, mas que já escreveu um livro, nós vamos falar sobre ele, cientista industrial. Tem mais algum livro ou é só esse? Eu tenho um outro livro, Ernesto, esse aí é o meu segundo. O meu primeiro é um livro de ficção. Ele é uma história, né, para quem, no estilo ali do Dan Brown. Eu sou um grande fã do Dan Brown. E aí o meu primeiro livro, meu livro de estreia, foi com uma ficção, né? E esse segundo livro aí, ele é baseado naquilo que eu trabalho, com que eu trabalho na indústria, e já é um livro de não ficção. Sobre a realidade. Exatamente, é o meu segundo livro, que é baseado aí nas histórias de projetos da indústria que a gente conduziu aí nos últimos 12 anos, nos últimos nos que a gente viu de melhor nos últimos 2.500 projetos que a gente viu na indústria. Então, a gente destilou o que funciona bem e trouxe aí para esse livro, para esse conteúdo do cientista industrial. E até tem algumas coisas que não funcionam bem, que a gente deixou ali para alertar, né, pessoal? Isso aqui não funciona bem em projetos da indústria. Então, ela é uma grande vivência aí do que a gente viu aí nos últimos 2.500 projetos na indústria, nos mais diversos ramos que a gente trabalha. Mas você focou esse trabalho em cima de uma determinada empresa ou você foi analisando várias empresas, dependendo do segmento, e daí saiu o livro? A gente trabalha focado mais na indústria, né, nas empresas em geral, mas mais na indústria, e nós trabalhamos com um método nosso para otimizar processos e produtos. Então, nós formamos grupos de pessoas dentro dessas indústrias que utilizam daí o nosso método para otimizar, para tornar basicamente a vida das pessoas melhor. Então, elas passam a fazer aquilo que já fazem bem de uma forma melhor, de uma forma mais rápida, de uma forma mais econômica, né, para que esses benefícios se reflitam ali para os clientes dessas empresas, sejam clientes internos ou clientes externos, né? Se você for focar num cliente interno, às vezes você torna a vida de um operador de produção melhor, né? Torna o trabalho dele mais fácil através desses projetos de melhoria, né? Porque quando você faz projeto, você olha para o futuro, né? Você tem a gestão da rotina dentro de uma indústria, né, onde você gerencia o que está acontecendo agora, né? Você tem também
a sua gestão de crise, né? Que é a gestão de crise é aquilo que você deveria ter feito e não fez, né? Daí ela vem hoje para te cobrar, né? Você tem a gestão da rotina, que é o hoje, né? Como você gerencia o hoje, e aí você tem os projetos, que é como você projeta o seu futuro, como você está olhando para o seu futuro. Então, a qualidade da condução desses projetos e o método de como você está fazendo esses projetos é uma garantia de futuro melhor para você mesmo como gestor. E essa é a ideia o principal aí do cientista industrial. E realmente, nesses últimos, vamos dizer, 20, 30 anos, essa parte da gestão industrial, ela realmente se mudou muito, né, por causa exatamente da informática, né, vamos dizer assim, do processamento de dados, né, que começou na década de 60, 70. Eu vivi essa década, e foi quando começou realmente os computadores a permitirem que a gente os usasse nessas aplicações mais simples, todo um processo de programação, do qual eu participei intensamente, desde o Assembler, COBOL, Clipper, usando sempre linguagens novas. E aí veio a microinformática, né? Em 83, justamente mudou do mainframe para a microinformática. Eu acho que isso também trouxe uma evolução bastante forte, principalmente no processo online, porque aí as pessoas tinham realmente acesso ao computador através dos terminais, não dependiam mais lá do CPD, onde realmente os processamentos eram feitos até, via de regra, à noite. E tudo isso provocou essas mudanças. Então, fala um pouco aí sobre esses processos de gestão. Como é que, no seu olhar, mudou? Eu não tenho essa vivência toda, né, Ernesto? Eu iniciei na indústria faz 20 anos só, então estou vivendo uma história aí. É muito pouco tempo ainda, né? Então, eu tenho acompanhado algumas mudanças, mas alguns conceitos, eu diria assim que tudo isso veio para toda essa revolução, aí vem para ajudar, vem para fazer o nosso trabalho ficar mais produtivo, mais rápido, né? Essas ferramentas são muito importantes. Mas eu vejo como um dos conceitos, dos fundamentos que são importantíssimos para as pessoas, para os profissionais da indústria, esses fundamentos eles não podem ser perdidos, né? Porque a partir desses fundamentos, você consegue trabalhar com qualquer tipo de ferramenta que vem aí, né? Mudou do mainframe para a microinformática, né? E aí, as pessoas que têm esse fundamento que eu vou falar, elas conseguem trabalhar muito bem. Mas uma das coisas que a gente tem percebido é que esses fundamentos têm se perdido, né, ao longo desses 20 anos que eu estou na indústria. E esse fundamento é uma habilidade que os profissionais podem desenvolver e que é uma das bases do cientista industrial também, que é o pensamento crítico. O pensamento crítico permite a pessoa, e aqui eu não tô falando do cara que é chato, né? O chato é o chato. Eu estou falando do pensamento crítico, que é aquela pessoa que consegue colocar boas perguntas. Ela vê a evolução, ela vê ferramentas novas vindo e ela questiona: será que eu preciso disso? Por que eu preciso disso? Eu vou passar a usar isso sim. Essa aqui não ela foi boa para uma determinada indústria. Para mim não. Para mim a melhor é essa aqui e não aquela. Então, essa habilidade de pensar criticamente é a que faz o profissional, seja de gestão, seja de desenvolvimento de produtos, de processos, vai fazer esse profissional se diferenciar no mercado e, veja, a qualquer tempo, com qualquer ferramenta. Essa habilidade aí do profissional, ela é atemporal.
E o Brasil teve uma entrada de empresas estrangeiras nas últimas décadas bastante forte, e normalmente essas evoluções ocorrem justamente nas empresas estrangeiras, que aqui entram já vindo com as suas tecnologias no país de origem, seja Estados Unidos, seja Europa, trazendo então essas novidades. Se a gente fosse resumir assim, o que mudou na indústria nesses 30, 40 anos, e principalmente nos últimos anos, o que você citaria assim como fatos realmente marcantes? Fatos marcantes. Eu vejo muito das automações entrando bastante, né? Se vê muito, ultimamente, principalmente a questão de automações ligadas a dados, nuvens de dados. Tem muitas indústrias trabalhando bem e trabalhando mal com isso, né? Já cito alguns exemplos, né? E aí entra novamente a questão do pensamento crítico, né? Se pegar aqui os últimos 10 anos, a questão de trabalhar com dados ficou muito barato na indústria. Houve um tempo que se coletar dados era caro na indústria. Você tinha que colocar, né, as pessoas para lá com a pranchetinha e contando quantos produtos com defeito passaram, quantos que estão bons e tal. Hoje isso ficou muito barato. Se conseguir esses dados, se estratificar esses dados, né? E aí, agora com os dados disponíveis, aí o sistema ou a indústria 4.0 se volta novamente para o profissional e joga de volta ali a pergunta: e aí? Os dados estão aqui. O que você vai fazer com esses dados? Ou ela joga para você: tá, e por que você me coletou esses dados? Né? E aí a gente entra novamente na questão do pensamento crítico. Aí você vê indústrias com muitos dados e pouco se fazendo a respeito desses dados, ou às vezes nem sabendo o que fazer com esse volume todo de dados, né? Então a gente se depara aí, e eu faço uma provocação no livro Cientista Industrial, né, da indústria 4.0 com o profissional 0.4, né? Não adianta eu ter de um lado a indústria 4.0 coletando, né, nuvens de dados, inteligência artificial, e do outro lado tu tem um profissional 0.4. Né? A gente tem que ter os humanos ali para conduzir essa transformação e conduzir de uma forma à altura da indústria 4.0. E também é preciso ver sempre se exatamente as pessoas estão acompanhando esse volume de dados que ela recebe para tomar atitudes e mudar o processo, porque muitas vezes esses dados realmente são tão detalhados, tanta informação, que, no entanto, não tem nenhuma repercussão na evolução ou na atitude das pessoas que estão trabalhando lá na fábrica. Elas continuam trabalhando basicamente da mesma forma. O sistema vai oferecendo um monte de informações, mas essas informações não são, vamos dizer assim, tratadas adequadamente para a melhoria do processo. Então, ela serve apenas como informação: aconteceu isso, as perdas foram tantas, produzimos tanto e tal, mas não há uma evolução no processo produtivo. Como é que você vê esse aspecto? De novo, a gente cai assim, como é que a gente está coletando esses dados, né? A gente tem sistemas brilhantes para fazer essas coletas de dados. Por exemplo, a gente tem telemetria em máquinas que informam em tempo real como é que está a temperatura daquele rolamento, daquele motor, daquela máquina, né? Mas, por outro lado, a gente tem que saber, tem que ter pessoas que conseguem interpretar adequadamente e dizer assim, não, quando este motor chega a essa temperatura, a gente chegou a 80% aqui da carga, ou precisamos parar para substituir
esse motor, né? A gente precisa ter essa conexão, ter essa ciência aqui no meio, né, para conectar esse volume de dados, ou até para dizer assim, ó, para que vocês estão coletando a temperatura do motor? Essa informação não me serve para nada, né? Tem que ter um humano ali no meio para, peraí, isso aqui não serve para nada. Eu precisaria saber isso aqui. E aí, opa, aí volta a coleta de dados, opa, ele precisa saber isso aqui, porque precisa saber quando o motor vai quebrar antes dele quebrar, e não depois que ele quebrou, para tudo, e daí temos um problema aqui na nossa máquina, na nossa linha de montagem, ou no nosso laboratório. Né? Mas é essa lógica, essa produção de ciência, né, que a gente precisa ter dentro da indústria. E essa é a ideia do cientista industrial. Você produzir conhecimento, produzir uma ciência ali que traga, que seja benéfica aí para as pessoas que estão envolvidas nesse processo. É exatamente aumentar a produtividade, reduzir o custo, quer dizer, ter informações interessantes que realmente vão nos ajudar a melhorar todo o processo, né? Porque senão realmente isso vira um tiro no pé. Quer dizer, você gasta uma fábula no processo de controle e tal, que vai te dando informações detalhadas sobre o que está acontecendo, e depois essa informação não é usada. Quer dizer, ela é apenas vista, mas sem que se tome uma providência no sentido de melhorar mais esse processo de automação. E como é que você está vendo a inteligência artificial? Porque realmente a gente vem pegando a história, vamos dizer assim, de todo esse processo. A gente pode dizer que começou lá na década de 40, 50, com processamento de dados, mas aí tinha o problema de que tudo era processado lá no CPD, de noite, e no dia seguinte saíam lá os relatórios, esses relatórios davam a informação do que aconteceu. Aí na década de 80 começou a vir as redes de micros, isso possibilitou a gente ter terminais espalhados na fábrica, ligados a esses micros, então você mandava informação e recebia uma resposta online, podendo então corrigir o processo, ou então saber exatamente o que está acontecendo na produção. E isso foi evoluindo, e nos últimos anos também tivemos aí uma evolução muito forte na entrada e saída de dados, né? Cada vez mais o computador recebendo a informação independente de uma perfuração de um digitador. Quer dizer, a própria máquina manda a informação e devolve, né, o resultado e às vezes corrige o que está acontecendo no processo. Agora, nos últimos anos, ou meses talvez, está se falando em inteligência artificial. E aí realmente muda mais ainda, e a gente espera que realmente o computador ou toda essa inteligência artificial vai cada vez mais substituir o ser humano na tomada de decisões. Ela vai dizer lá quantas peças tem que fazer, quais peças devem ser feitas agora, que máquina que deve para manutenção. Enfim, todo o processo que hoje é feito por pessoas vai passar a ser feito pela inteligência artificial. Você acredita nisso? Sim, eu acredito, e eu acredito que ela vai sim tomar o lugar dela. A inteligência vai tomar o lugar, os robôs vão tomar o lugar dos robôs, né? Às vezes tem gente fazendo o trabalho que é do robô, né? Então, o que o profissional tem que perceber é assim, ó, o trabalho que eu estou fazendo pode ser feito por um robô, então eu estou no lugar do robô, né? Aí você vai pensar, mas César, que cruel, que é isso? Não, isso aconteceu sempre ao longo da história. Por exemplo, existia a profissão do acendedor de poste de luz, né? E daí depois veio a energia elétrica. A energia elétrica tirou a profissão do acendedor de lâmpadas, de postes, né? Tinha no cinema mudo, tinha o pianista de cinema, né? Quando o cinema não tinha som. Então, aí o cinema passou a ter som. E o que o pianista, infelizmente, agora tem som, daí não vamos...
Então, você vê que a evolução é uma constante ao longo da história e as pessoas que faziam a função que não é ou é feita por um robô de uma forma mais eficiente, elas têm que ceder o lugar, porque agora o lugar é do robô, não é mais dela. E o pianista, o que ele vai fazer? Vai dar aula de piano, né? Vai participar de uma orquestra. Tem outras coisas para ele fazer. E da mesma forma, a inteligência artificial, ela vai tomar o lugar dela, né? E essa é a evolução da humanidade. Por exemplo, o tal do ChatGPT, que é o mais falado ultimamente, né? Que inclusive nós aqui da empresa assinamos o ChatGPT, né? O cursorzinho fica piscando lá, né? Ele fica olhando para você dizendo: o que você quer saber? Me faça uma pergunta. Eu tenho as respostas. Essa é uma questão. Daí a gente volta para aquela questão inicial, né? O pensamento crítico, né? Você tem boas perguntas, porque se você tem boas perguntas, você tem uma excelente ferramenta para te dar boas respostas. Porém, o chat, a inteligência artificial, toda ela é alimentada por informações. Quem que coloca essas informações lá, né? Nós colocamos essas informações lá. Então, elas são verdadeiras? São falsas? São úteis? Né? E aí volta, né? Ele te traz a resposta, e aí volta o ser humano que fez a pergunta ter o discernimento de aquilo faz sentido ou não faz, aquilo é aplicável para o meu contexto ou não é. Né? E aí, o que acontece? A proposta do cientista industrial, a proposta é que o cientista ele deve andar na fronteira do conhecimento. O cientista industrial é aquele que alimenta a inteligência artificial. Ele diz, agora eu tenho novas informações para você colocar aqui na sua base, e se alguém fizer essa pergunta agora, você sabe. Antes de eu trabalhar, você não sabia inteligência artificial. Então, essa é a proposta, e por isso que a gente chama de cientista industrial. É a pessoa que anda na fronteira. É a pessoa que tem a pergunta que nenhuma inteligência artificial no mundo tem. Mas ele vai ter essa resposta e pode fornecer ou não, né, para a inteligência artificial, conforme o projeto dele, conforme o trabalho dele. Né? E aí a gente tem aí um profissional que está adaptado a qualquer tipo de inteligência artificial e sabe usar ela como ferramenta. A inteligência ela vira uma ferramenta. Ela ainda não faz perguntas, né? Quem sabe, um futuro muito próximo, acabe por fazer perguntas e até, quem sabe, projetos. Né? E aí a gente vai estar falando de um profissional que tem que se adaptar a isso também. Né? E isso vai trazer um problema também do outro lado, que é a questão da quantidade de pessoas necessárias. Quer dizer, isso pode levar até a um certo desemprego, já que as empresas vão necessitar de menos gente para controlar o processo, alimentar as máquinas, fazer todo o trabalho que o trabalhador hoje faz nas indústrias. E como é que, quando você teve a ideia de escrever esse livro aqui? A ideia do cientista industrial veio a partir do acúmulo das experiências que a gente foi tendo no nosso, aqui na nossa empresa, na Learn Limitada, e a gente foi vendo várias pessoas comuns, como eu, como você, porque, assim, escrever um livro sobre os feitos do Steve Jobs, isso tem muitos livros, né, de pessoas que tem grandes feitos. O que acontece é que, às vezes, a gente olha e vê essas pessoas de uma forma muito longe da gente, longe da nossa realidade, né? Então você tem, mas o Steve Jobs fez isso. Não, tudo bem, o Steve Jobs fez, né? Ele tem um contexto, ele tem toda uma história diferenciada, né? E aí o profissional comum, como eu, se enxerga muito longe daquilo. E aí veio a ideia do seguinte: a gente tem muitas histórias de pessoas comuns que fizeram coisas extraordinárias, fizeram projetos improváveis de acontecer, que andam no limite do conhecimento, ou seja, eles resolvem problemas que ninguém sabe a solução. Ou seja, eu estou no limite,
eu estou na fronteira, estou toda vez na fronteira do conhecimento daquela determinada indústria, né? Então, eles ultrapassam, né? E eles conseguem ultrapassar isso aí e trazer resultado para as empresas aonde eles trabalham. Então, a ideia do cientista industrial foi justamente contar a história dessas pessoas, né? E mostrar para as pessoas comuns, como eu e você, que é possível, sim, é possível fazer projetos, é possível ultrapassar o limite do que você conhece hoje, é possível, sim, você trazer resultados, é possível, através de um método, é possível você crescer profissionalmente, é possível você mudar de opinião, é possível você desenvolver o pensamento crítico, desenvolver o pensamento criativo e, com isso, crescer você como profissional, a indústria onde você trabalha, né, através de resultados, e com isso, com esse movimento, imagina, a indústria nacional como um todo cresce, né? A gente tem vários depoimentos de pessoas, e assim, ó, a gente trabalha com pensamento crítico, sempre com fazer o melhor com o que você tem, né? E aí, às vezes, eu olho aqueles editais de crescimento para a indústria, tantos milhões vão ser liberados para comprar máquinas. Não precisa comprar máquinas, não precisa. A gente tem inúmeros projetos de cientistas industriais que acrescentam produtividade com mera parametrização de máquina. Só que ninguém sabia fazer aquela parametrização, né? Tem um cara lá que falou, o cara tinha 40 anos de experiência em usinagem, ele falou assim, em 40 anos de usinagem, eu nunca tinha visto um negócio desse. Ele tinha um parque lá de 15 máquinas, e aí com reparametrização e método e tal, um projeto que ele fez, ele descobriu, aí eu falo a palavra descobriu, ele descobriu 3 máquinas no parque de 15 máquinas dele. Aí, Ernesto, tu pode me perguntar, tá, mas ele comprou 3 máquinas? Não. Ele trabalhou com parametrização e método, e aí agora ele tem o que ele tinha antes de 15, ele tem 18 máquinas, sem comprar nenhuma máquina. Aí eu até brinquei com ele, essas máquinas estavam enterradas aí no teu parque, né? Não estavam. É só método. E essa pessoa é uma pessoa como eu, né, que fez um projeto ali e desenterrou 3 máquinas ali. Então não precisa comprar máquina. Não precisava. Conseguiu resolver o problema, otimizando o processo dessas máquinas e fazendo com que elas resolvessem, então, mais rapidamente a produção de um determinado lote. Isso, exatamente, né? E aí era um cara que já tinha falado com o fornecedor de metais, já tinha falado com o fabricante da máquina, já tinha falado com especialistas. O que faltava? Ele juntar todas essas informações num método experimental que conduzisse o que eu chamo de otimização. Essa otimização é juntar tudo isso aqui. De um lado, tu tem um fornecedor falando uma coisa, de matéria-prima, tu tem um outro fornecedor de máquinas falando outra coisa, e eu costumo dizer assim, ó, cara, o fornecedor de máquinas, tu tem que pensar o seguinte, ele entende da máquina, ele não entende do produto que você está fazendo, né? O de matéria-prima, ele entende muito bem da matéria-prima, ele entende um pouco do produto. Quem tem que entender do seu produto é você que está fabricando. E aí, para isso, existe o cientista industrial, o método que possibilita, né, essas pessoas comuns, esses profissionais comuns, crescerem com isso, né? E aí, imagina, né, o nosso propósito aqui é levar isso para o maior número de pessoas. Imagina se a gente tem replicado esses métodos para o maior número de pessoas, de profissionais na indústria, e isso também é aplicado em outras empresas, esse método científico que a gente trabalha. Você consegue transformar a indústria nacional como um todo com conhecimento, né? Ou melhor, geração de conhecimento. E isso é ciência na indústria, é o cientista industrial. Isso envolve muito, certamente, a tecnologia da informação. Quer dizer, a tecnologia da informação, na verdade, ela depende de um negócio chamado programa do computador. Quer dizer, é a rotina
que o programador desenvolve, e aí eu posso dizer que isso depende realmente muito da inspiração, da inteligência, da capacidade do programador. Eu tenho assim exemplos incríveis em que eu entreguei uma tarefa para programação e passa a semana, entra a semana e o resultado não sai. E de repente um programador vai lá, pega aquele problema e consegue, com um certo número de instruções, né? Eu sempre brinco dizendo que o computador só tem 7 comandos, né? Que são as 4 operações aritméticas: ler, escrever e o comando if. E é o comando if que vai determinar se vai fazer assim ou assado, se vai botar a nossa temperatura naquela, como é que vai ser feito esse processo. Então, você tem algum exemplo assim em que realmente essa parte de tecnologia da informação, quer dizer que a TI foi lá e realmente fez com que, principalmente em relação à própria demanda, né? Porque eu acho que uma indústria, para ela se tornar eficiente, uma coisa importante é ela conseguir fazer uma boa previsão das vendas, quer dizer, das necessidades que ela vai ter nos próximos meses para produzir a quantidade correta. Então, isso, a TI, ela tem aí fórmulas de programação, matemáticas, que resolvem bem esse caso, né? Você concorda com esse ponto de vista? Ô Ernesto, talvez eu vejo como esse profissional aí de TI é o que é mais demandado nesses projetos dos cientistas industriais, porque assim, ao tempo inteiro a gente precisa de dados. Mas aí, veja, os dados daí são demandados para um determinado fim. Então, alguém que está coordenando um projeto com um pensamento crítico, aliado ao método científico, demandando uma determinada coleta de dados. Eu preciso desses dados aqui para este fim, para me ajudar nesse projeto. E aí sempre acaba caindo em TI, sempre. Então, a empresa que hoje não tá aumentando, ou não está, pelo menos, projetando para aumentar a sua área de TI, vai ser atropelada pelos concorrentes. Porque você precisa ter essa demanda de projetos, né, que vão chamar dados, ou chamar soluções, ou chamar automações, né, para que você consiga melhorar o seu processo, consiga melhorar o seu produto e até serviços, né, e até esses serviços, né. E o tempo inteiro, uma determinada solução, eu preciso que a máquina agora, né, aí olhando para o contexto industrial, o cara descobriu, eu dei o exemplo do motor antes, né, o cara descobriu que aquela temperatura de 120 graus no motor é crítica, e eu preciso que toda vez ler, e toda vez que atingir 120 graus, dispare um comando para a máquina que resfrie. Então, veja, é uma automação, mas baseada na ciência, né? A pessoa coletou a informação, descobriu que aquela temperatura é crítica e tem que proteger aquele componente daquela máquina, e precisa que a máquina faça uma ação. Então, você tem uma automação aí necessária. Vai cair com o pessoal lá da fábrica de software, né? Da empresa. Se a empresa não tem uma fábrica de software, vai cair com um terceirizado e vai demandar, né? Ou, se você não fizer isso, vai ficar na mão do operador, como é desde os anos 50, né? Tá lá, o operador vai ter que ir lá botar a mão no motor, e se tu vai, né? Só que vai ficar, e aí o motor vai queimar um dia, né? E aí tu vai parar a máquina, e aí vai parar a linha, e aí tu vai faltar com o teu cliente, né? Aí temos um problema, né? E como você vê o futuro da indústria brasileira, porque a indústria brasileira ela funciona da seguinte forma: quando vêm os estrangeiros para cá e montam suas fábricas, agora nós estamos vendo aí os chineses colocando fábricas também na agricultura. Dizem que lá na região central do Brasil está tudo na mão deles, porque eles vêm com essa tecnologia exatamente do país de origem, né? E já desenvolveu essa tecnologia, chegam aqui e realmente fazem uma certa revolução em todo esse processo.
E muitas vezes isso também é considerado que, vamos dizer assim, o Brasil está se vendendo, quer dizer, o Brasil está permitindo que essa entrada de empresas estrangeiras seja fácil e, com isso, é evidente que parte do lucro dessas empresas vão embora, vão para lá para fora, de modo que o Brasil, como melhoria de vida, qualidade de vida da sua população, não sai ganhando tanto assim. Até onde você acha que essa entrada das empresas estrangeiras, trazendo novas tecnologias, entre elas as chinesas, porque não é só elas, também tem muita empresa americana e europeia entrando aqui, isso é benéfico? Quer dizer, até onde o governo deve controlar esse processo? Eu acho que tudo tem que estar dentro do limite da humanidade, né? Ou aí é um limite grande, né? O que eu falo do limite da humanidade? Por exemplo, no momento em que tu tem países que permitem, por exemplo, trabalho escravo, né? Ou que não tem legislação competente para isso, ou não tem atuação sobre trabalho escravo ou trabalho infantil, por exemplo, aí eu acho que merece uma intervenção, né? Aí, então, por quê? Porque você feriu princípios de humanidade, né? Princípios humanitários. Acho que a primeira coisa que merece uma intervenção governamental, né? Se assim for permitido ou estiver dentro da legislação do país, né? A segunda esfera que eu vejo é a questão daí de impostos e de práticas diferentes, né? Isso merece também uma atenção muito grande para se poder dar uma justiça, né? Tanto para o livre comércio como para a livre produção em si, né? E aí trazendo para uma esfera intra-indústria, eu vejo o futuro da indústria, o gargalo da indústria está nas pessoas, né? E seja ela de gestão ou seja ela de operação, né? Gestão ou operação. E aí tanto faz o departamento, seja venda, seja marketing, seja produção, seja desenvolvimento de produto, está nas pessoas o gargalo. Então a gente precisa cada vez mais melhorar o nível das nossas pessoas, melhorar o nível dos nossos profissionais. Então, a empresa que hoje enxerga, por exemplo, capacitação como despesa, parou nos anos 80. Não é despesa, né? A capacitação. Investimento. Mas é investimento. Mas eu capacito as pessoas e elas saem. Esse é um problema que o Ford abordou em 1900 e tanto, né? Eu capacito e elas saem. Não, então eu experimento fazer o seguinte: não capacita e veja elas ficarem, para você ver o efeito, né, na sua empresa. O Ford falava sobre isso em 1900 e tanto, né, Ernesto? Então, e é um cara que entendia muito de negócio. Então, vendo dentro, né, a empresa que realmente tem essa intenção de fazer com que os profissionais cresçam através do desenvolvimento, através do conhecimento e proporcionar isso aí para as pessoas, os processos automaticamente vão começar a se tornar brilhantes, porque as pessoas vão começar, né, a ser brilhantes também, porque elas têm capacidade para desligar um processo que não funciona, para chamar um processo que funciona, ou para melhorar aquele que você já tem, né? Então, essa que é a esfera aí dentro. Então, se você está numa empresa que valoriza realmente, e por isso que eu falo realmente, porque assim, tem empresa que fala, mas não faz, né? Então, você nunca deve prestar atenção no que os gestores falam, mas sim no que eles fazem, né? Então, para ver se eles estão falando, se é sério mesmo, né? Então, a empresa que está realmente capacitando aí os seus funcionários, ela não está muito preocupada se alguns vão a deixar. Certamente esses aí a deixariam se a capacitação não ocorresse, né? Mas depois também ela vai, ao capacitar esse profissional, ele vai trazer um rendimento maior, então é evidente que cabe a ela ter a inteligência de aumentar o salário, o rendimento daquela pessoa. Que esse foi o objetivo
de mandar aquele funcionário fazer um treinamento, de ele trazer mais resultado para a empresa. E é evidente que, para segurar esse funcionário, tem que ter uma remuneração mais alta, porque é ele isso que vale ele vai mais. receber se ele sair da empresa. Ele passa, porque assim, ele passa a valer mais, né? Então, se você não remunerar ele, o mercado vai. O mercado vai. E aí, fatalmente, ele vai te deixar, porque ocorreu um desequilíbrio, né? Você está pagando menos do que ele vale. E o mercado enxergou, opa, então vem cá que você vale mais, vem cá comigo. E essa é a ideia de você capacitar ele, tornar essa pessoa mais valiosa, porque pagando mais, você é uma das formas de você mostrar que ele vale aquilo, né? E tem os inúmeros benefícios, você pode dar também, né? Mas uma questão mais de RH, não é muito minha praia, né? Mas você tem que, né, adequar ele ao quanto ele vale. E o que você acredita, então, do futuro? Quer dizer, você acha que o Brasil está caminhando, independente do governo, ou o governo poderia tomar medidas mais efetivas para que o Brasil realmente não fique para trás nessa corrida incrível que está acontecendo agora, do aumento da eficiência das fábricas, do desenvolvimento da tecnologia? Então, é necessário que realmente as indústrias, principalmente as nacionais, de origem brasileira, recebam incentivos e oportunidades para realmente crescer e impedir que entre no Brasil aqui indústrias estrangeiras e tomem conta do mercado. Qual a recomendação que você daria para o governo? Eu sou um nacionalista xenófobo, quer dizer. Ernesto, assim, lógico que os incentivos sempre ajudam, e a gente tem observado que as atitudes do governo atual não condizem com a produtividade industrial, né? Então, não ajudam a produtividade industrial, mas independente de governo A, B ou C, o que eu acho é que o empresário, o principalmente voltado à indústria, que é o que a gente trabalha, tem muita oportunidade ali debaixo do nariz dele, e que aí depende só dele fazer e ter atitude para trazer isso aqui. Por exemplo, para você ter uma ideia, em 2024, eu ainda ouço de diretores de empresas algo assim, não, eu não acredito em projetos. Como é que você não acredita em projetos? O projeto você está olhando para o futuro? Não, é só gestão de rotina. Tá, gestão de rotina é o hoje, né? Hoje, é o que nós temos que fazer hoje. Né? E o futuro, como é que vai ser? Você acha que fazendo a mesma coisa que você está fazendo agora, o futuro vai mudar? Você é maluco? Não tem como a gente fazer a mesma coisa que a gente está fazendo hoje, esperar um futuro diferente. Na verdade, você vai só piorar, né? Se você não se mexe, né? Se você não evolui, o futuro vai ser tenebroso, né? Então, tem muita coisa que as pessoas, os empresários podem fazer agora e que estão totalmente no controle deles, e eu acredito muito mais em que você pode fazer o que está dentro do seu controle, dentro do seu círculo de controle, e pode ser feito com melhoria de ganho de conhecimento e atitude da própria equipe. Por isso que eu digo que o gargalo são as pessoas, né? E aí depende se você está dentro de uma indústria chinesa, dentro de uma indústria americana ou brasileira, né? Aí alguns podem dizer, não, mas a indústria chinesa é diferente, eles não me permitem fazer muita coisa. Então você, como profissional, tem que sair dessa empresa. Se você quer fazer acontecer, quer crescer e não estão te permitindo, sai dessa empresa, vai para uma empresa brasileira, vai para uma empresa americana, né? Independente aí da nacionalidade, o profissional que se identificar com um determinado sistema de trabalho, a indústria tem que ir. E se não está bom, cara, para de reclamar, muda de empresa, né? E se não está bom para o empresário, o que está debaixo do teu nariz que tu não está fazendo? Porque tem um monte de coisa ali debaixo e que a gente percebeu através desses últimos 2.500 que tinha muitas coisas óbvias debaixo do nariz
que permitiam grandes ganhos de produtividade, sem precisar comprar máquina, sem depender de desabono de imposto por parte de governo, sem depender de investimento por parte de banco, sem nada disso. Está aqui debaixo do teu nariz, está aqui na tua frente e você não consegue enxergar, né? Então, a ideia do cientista industrial é trazer uma lente ali, trazer um óculos diferente para que a pessoa consiga enxergar o que está na sua frente, né? Sem depender, Ernesto, do governo, sem depender de banco, de investimento. O que a gente pode fazer de melhor com o que a gente tem agora? E aí a gente tem esse background aí desses projetos que mostra que, sim, é possível. Então, pessoal, aqui está o livro. Como é que a pessoa pode adquiri-lo para realmente começar a sua leitura? Legal. Esse livro, Cientista Industrial, tem na Amazon, né, amazon.com, em formato e-book, mas eu tenho ele também, esse que o Ernesto tem na mão, capa dura, versão deluxe, né? Esse aí você encontra comigo. Então entra em contato na minha rede social, o LinkedIn, o César Eduardo Silva, né? Ou no Instagram também, o César Edu Silva 79. No Instagram, César Edu Silva 79, no LinkedIn, César Eduardo Silva. Essa versão aí você só encontra comigo, né? Porque eu gosto de entrar em contato aí com os meus leitores. Se quiser também uma cópia autografada, entra em contato e aí o meu pessoal lá vai mandar para você uma cópia, assim como mandou para o Ernesto, que eu agradeço imensamente aí pela oportunidade de estar conversando com uma figura lendária como você, Ernesto. Muito obrigado. Muito bom. Vamos então encerrando aqui essa conversa, mas sempre aberto a qualquer comunicação que alguém que está nos ouvindo aqui queira fazer, mandando e-mail, se comunicando com a gente, para que a gente possa realmente ajudar, eu acho que o Brasil a crescer mais rapidamente, mais economia, mais eficiência, para que realmente a gente tenha um padrão de vida melhor, não só para as pessoas mais ricas, mas para toda a população. Muito obrigado, César. Muito obrigado, Ernesto. Obrigado pela oportunidade aí. Muito obrigado por ter acompanhado o nosso programa até aqui. Eu espero que você tenha gostado da entrevista. Até a próxima semana.